Oi, galera do Direito Civil, começando mais uma aula em módulos. Hoje o nosso tema é domicílio. Ai, prof, pra que eu vou estudar domicílio? O que eu quero saber? Quem mora e onde mora? Veja, vamos colocar, eu acho importante a gente saber por que a gente estuda certas coisas. Lembra no primeiro grau que a gente estudava logaritmo? Jesus, né? Até hoje eu não entendi pra que eu estudava aquilo. Bom... Brincadeira, gente, pessoal de matemática que se divirta, né? Bom, é o seguinte, o Código Civil, ele é maravilhoso e ele foi feito de uma forma esplêndida. Primeira parte do Código Civil traz pra gente sobre as pessoas, ou seja, quem são as pessoas que podem ser sujeito de direitos, que podem contratar, que contraem obrigações, que não podem contrair obrigações, teoria das incapacidades e assim por diante. Então eu sei quem são as pessoas que podem se utilizar do Código Civil para exercer os seus direitos no dia a dia. Ótimo. Só que não adianta se eu saber quem é que pode, eu tenho que saber aonde essa pessoa mora. Veja, eu assino um contrato com uma pessoa, tá? Seja ela física, seja ela uma pessoa jurídica. Se eu assino um contrato com ela, eu tenho que saber onde eu encontro ela. Por quê? Se alguma coisa der errado naquele contrato, eu tenho que conseguir encontrar essa pessoa para eu fazer uma execução, por exemplo. Ou para mandar uma notificação extrajudicial. Tantos casos podem acontecer. Então eu tenho que saber aonde que eu vou encontrar essa pessoa. Por isso que o Código Civil, título 3, fala do domicílio. Artigos 70 e seguintes do Código Civil. Não tem segredo, domicílio, não tem pegadinha, é tranquilo. Vamos só repassar os artigos aqui, são 8 artigos, bem tranquilo. Só para fechar o nosso raciocínio, por que a gente está estudando o domicílio, eu falei para vocês que a gente sabe quais são as pessoas que podem exercer e que podem se utilizar do direito civil. Aonde que eu encontro essas pessoas, a gente vai estudar hoje. Como que eu faço para encontrar elas? Eu quero entrar com uma ação, quero mandar uma notificação extrajudicial, seja lá o que for. O Código Civil, no seu próximo livro, que é o livro 2, fala dos bens. Os bens, por que o Código Civil dividiu dessa forma? Primeiro eu sei quem pode, aonde encontra essa pessoa que pode se utilizar do direito civil. E depois ele vai dizer que tipos de bens podem ser objeto das obrigações que são regidas pelo direito civil. Já no título, no livro 3, que depois dos bens, vem os fatos jurídicos. Eu sei quem pode, aonde moram essas pessoas, que tipos de bens eu posso fazer transações e obrigações entre essas pessoas e de que forma, estudando os fatos jurídicos. Então existe uma lógica muito grande nessa nossa divisão. Por isso que a gente tem que saber o que é o domicílio, onde encontra e assim por diante. Muito bem, conceitinho básico de domicílio, gente. O que é o domicílio? É onde eu encontro certa pessoa. Quando eu falo de pessoa física, é onde a pessoa física tem ânimo de residência. O domicílio serve somente para a pessoa física? Não, ele também serve para a pessoa jurídica. Vamos começar falando da pessoa física. Residência da pessoa natural. A pessoa física, ela tem a residência onde ela tem o ânimo ela tem o domicílio onde ela tem o ânimo de ficar residindo. A gente traz certos conceitos para vocês, mas vejam, não decorem o que é o domicílio. O domicílio é onde a pessoa pode ser achada e tem ânimo de residência. 2 elementos que formam o domicílio da pessoa natural. Coloquei ali para vocês. O primeiro deles é o elemento objetivo e o segundo que é o elemento subjetivo. O elemento subjetivo nada mais é do que o ânimo de residir. E o elemento objetivo é onde ele reside. Juntando esses 2 elementos eu tenho o domicílio. Eu quero encontrar uma pessoa, eu vou no domicílio dela. Normalmente a pessoa tem possibilidade de escolher onde ela quer morar, onde ela quer residir. Mas existem outras vezes que a pessoa não é encontrada em lugar nenhum. Existem pessoas que não possuem um domicílio. Quando essas figuras surgem numa relação jurídica, o direito vem e fala, bom, nós vamos ter que resolver. O que o direito fez? Colocou pra gente que existem outras regras. O domicílio é via geral, regra geral.
Ele pode ser escolhido, ele pode ser eleito pela pessoa, mas às vezes isso não ocorre. Vamos ver quando. Artigo 71. O artigo 71 fala pra gente sobre aquela pessoa que tem diversas residências. Como que é isso, prof? Como é que a pessoa tem o ânimo de morar em vários lugares diferentes? Bom, eu ia fazer uma piada, mas eu não vou. Eu, por exemplo, tenho ânimos diferentes. Eu gosto de morar em lugares diferentes. Se eu pudesse, eu morava no Mato Grosso. Quando não chovesse. 6 meses que não chove lá são maravilhosos. E nos outros 6 meses que não tem chuva, eu colocaria minha residência, o meu domicílio, aqui em Curitiba. Tem gente que fica 6 meses na praia e 6 meses esquiando. Tem uma casa na Ilhabela e tem uma casa em Las Lenhas. Pode? Pode. Então, 6 meses, cada período do ano ela reside, ela mora em um lugar diferente. Se eu quiser achar uma pessoa dessa, como é que eu faço? Qualquer dos lugares, qualquer dos domicílios que ela tenha, podem ser 2 ou mais do que isso, qualquer deles é considerado domicílio da pessoa para fins jurídicos. Em relação ao artigo 72, fala assim: é também domicílio da pessoa natural quanto às relações concernentes à profissão, o lugar onde ela é exercida, onde a pessoa exerce a sua profissão. Quando um assunto for em relação ao trabalho dela, posso sim considerar que o domicílio dela é aonde ela trabalha, certo? Artigo 73. Esse eu acho interessante. Fala o seguinte, que se a pessoa natural não for encontrada, não tiver um domicílio, o domicílio dela é aonde? Aonde ela foi encontrada, no lugar onde habitualmente ela anda. Sabe quando que acontece isso? Pensem as pessoas que trabalham no circo, os circenses. Eles vão viajando de cidade em cidade durante todo o ano, eles não param, eles não têm eles não ficam fixos durante muito tempo numa localidade. É fácil achá-los? Não. Mas daí eu falo, aonde eu encontrar pode ser considerado sim o domicílio dele. Por que isso interessa? Prof, se eu achar uma pessoa na rua que eu quero falar, não posso? Você pode. Mas para fins de direito, a pessoa, por exemplo, ela não pode, ela vai ser citada em seu domicílio, regra geral, certo? E se ela estiver andando na rua, pode? Teoricamente, não pode. Então, vejam, é importante a gente saber aonde que é o domicílio da pessoa. E ainda, existem pessoas que pela função que exercem ou por uma peculiaridade que ela tem, não podem escolher o domicílio. Não é em relação à sua vontade. A gente chama essas pessoas de domicílio necessário. Aquelas pessoas que têm um domicílio já pré-estipulados na lei. São eles, os incapazes. Os incapazes têm domicílio aonde? Aonde o seu representante tiver domicílio. Os filhos em relação aos pais, os filhos menores de 18 anos, ou mesmo os menores de 16 em relação à incapacidade absoluta ou incapacidade relativa, o domicílio deles é onde moram os seus pais, em regra geral. O funcionário público também tem domicílio necessário, aonde ele exerce as suas funções. Terceiro, os militares e os tripulantes. Os militares também têm domicílio necessário, da mesma forma que os tripulantes. Os tripulantes são aqueles que vivem dentro do navio e passam muito tempo fora. Aonde que eu sei que é o domicílio deles? Aonde o navio tiver efetuado o seu registro. Certo? Por fim, do domicílio necessário. Quem tem domicílio necessário também é o preso. Por que será, né? O preso vai ter o seu domicílio onde ele estiver cumprindo a sua pena. Então a gente sabe que a gente pode ter o domicílio profissional, que a gente viu agora em relação aos assuntos profissionais da pessoa, aonde ela trabalha pode se tornar o seu domicílio. O domicílio contratual, por sua vez, está previsto no artigo 78 do Código Civil e fala o seguinte: nos contratos escritos,
Poderão os contratantes especificar domicílio onde se exercitam e cumpram os direitos e a obrigação deles resultantes. Posso fechar um contrato em Pernambuco, morar de verdade em Curitiba, a outra parte morar em São Paulo, e eu colocar como domicílio contratual o Brasília. Pode ser? Pode, também é permitido. Por que o direito faz isso? Porque para facilitar a encontrar uma pessoa ou fazê-la cumprir uma obrigação. Se facilitar uma execução de contrato, a gente pode sim atribuir outro domicílio às pessoas de forma contratual, por isso chamado domicílio contratual. Por fim, o domicílio das pessoas jurídicas. Domicílio das pessoas jurídicas estão previstos no artigo 75. Gente, a pessoa jurídica em relação ao domicílio não tem nada para falar. O legislador amado trouxe pra gente tudo o que a gente precisa saber. Se você está vendo essa aula e ainda não abriu o Código Civil, não sei o que está fazendo aí, vou parar de entender desde já. Brincadeira, abre o Código Civil, dá uma olhada no artigo 75. Tá tudo lá, tá tudo escrito. Olha o que diz. Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é da União no Distrito Federal, dos estados nas suas respectivas capitais, do município o lugar onde funcione a administração municipal, das demais pessoas jurídicas, o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações, ou onde elegerem domicílio especial no seu estatuto ou nos seus atos constitutivos. Veja, regra geral, a pessoa jurídica tem lugar onde está a sua sede ou com seus administradores. Porém, através dos seus estatutos, eles podem modificar esse domicílio e colocar, assim como a pessoa física também pode fazer, no artigo 78 que a gente leu, a pessoa jurídica também pode modificar o seu domicílio colocando um outro endereço nos seus atos constitutivos. Parágrafo 1º. Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles deverá ser considerado domicílio para os atos nele praticados. Se eu tiver um monte de sede em relação à minha empresa, eu tenho sede aqui em São Paulo, Espírito Santo, eu não tinha falado ainda, né? Todos esses estados eu tenho, cada um é considerado também domicílio. Gente, domicílio é tranquilo. Então, para acabar, vamos ler o último parágrafo de 75. Lê comigo. Se a administração ou diretoria tiver sede no estrangeiro, haver-se-á por domicílio da pessoa jurídica, no tocante às obrigações contratadas por cada uma de suas agências, o lugar do estabelecimento situado no Brasil, a que ela corresponder. Ou seja, aonde tiver sede, aqui no Brasil. É ou não é fácil? Tranquilidade? Tranquilidade. Entenderam? Muito bem. Aulinha de hoje tranquila. Vocês estudarem bastante. Leiam o artigo 70 e o artigo 78. Extremamente importante vocês se habituarem com o Código Civil. Não esqueçam disso, tá bom? Gente, bons estudos. Até a próxima.